Boa noite a todos. Então hoje o assunto da nossa exposição vai ser a parábola da candeia. Ela está lá no Evangelho de Lucas. Aí disse Jesus: ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. Como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Agora, para conhecimento de todos, nem todo mundo já ouviu falar, né? O que é candeia? Candeia é este instrumento de barro aqui, remoto, lá das antiguidades, onde ele era abastecido com óleo e o seu fogo, então, iluminava o local onde ele ficava. Nós, quem passou no interior, antes de ter a eletricidade, conhecia também o liquinho, o lampião, né, que se usava outros tipos, querosene, outros óleos, que tinham a mesma função que a candeia, né? E o velador seria o quê? Seria esta haste, o suporte onde se coloca ele. Porque para ser mais clara a luminosidade dela, ela precisa estar no alto. Então se coloca num velador, que seria esta haste móvel, pode colocar em qualquer lugar da casa, ou até mesmo em paredes. Se colocava a candeia em veladores fixos, né? E o alqueire também, para quem passou já no interior, já ouviu falar dos cestos. É a mesma coisa que os nossos cestos de taquara, né? Ele era um objeto que se colocava nos cavalos para se transportar alimentos, né? E por isso que colocar uma candeia embaixo de um alqueire não tem função nenhuma, porque a luz não iluminaria nada, né? E às vezes até apagaria. Então, por isso que a candeia deve ficar no alto, no velador. E essa parábola nos revela quanto é importante a divulgação das verdades espirituais que o Espiritismo nos traz. Cristo, quando desceu das esferas de luz lá da espiritualidade superior para a Terra, a meta dele foi orientar a humanidade em direção ao aperfeiçoamento. O que a gente lê no Evangelho é tudo ensinamentos que Cristo veio trazer, né? Orientar a humanidade daquela lei antiga que tinha um Deus mau, uma punição. Ele veio trazer toda a luminosidade do verdadeiro Evangelho. Então essa infinita ternura de alma angelical, inclusiva e amorosamente, nos traz um esforço benéfico que ele queria. Ele só queria o quê? Brilhe a vossa luz. Todos vocês podem iluminar outras pessoas. Então o interesse do Senhor era o quê? Que todos os discípulos de ontem, de hoje e os de amanhã sejam enobrecidos no meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna, que é o que o Espiritismo nos ensina. Uma moral elevada, uma fé esclarecida
nos revelou um monte de verdades que estavam obscuras e que a gente deve ser fraterno com os irmãos. O Evangelho, que é como um presente dos céus para o ser humano, inunde as luzes e revigore as suas energias, enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, então, como eu falei, ele é uma revivência do cristianismo. Ele está ofertando-nos oceânicos tesouros da codificação. Essa codificação, então, dos livros do Espiritismo revive o cristianismo, trazendo novas verdades que estavam obscuras, que as nossas religiões não nos esclareciam. E a candeia, então, é um instrumento cuja sua chama alimenta o óleo que abastece e afasta a escuridão. Então, do ponto de vista espiritual, a candeia é semelhante a uma mente esclarecida, enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Então, muitas religiões escondem, muitas verdades sobre o Evangelho, sobre a nossa natureza espiritual, E aí, o Espiritismo veio revelar essas verdades, E aqui ele diz que se mantém na retaguarda espiritual quem ainda acredita que os conhecimentos superiores, que só servem para melhorar a nossa humanidade, devam ficar ocultos, ficar em círculos fechados, que as religiões não transmitam para o povo, mas a lei do progresso que o Espiritismo nos ensina nos mostra que chega um momento em que o ser humano evolui e ele tem condições de entender essas verdades. Não todas, mas muitas já nos foram passadas. E que aquela ilusão que muitas religiões nos pregaram só nos geravam desilusão. E que uma verdade, na verdade, a redundância aqui, mas uma verdade nos gera soluções. Mas também tem um porém, A gente sabe que nem tudo pode ser revelado, porque a gente ainda está em evolução. Então sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Manda a prudência que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se instruir. De vez que uma luz intensa demais deslumbraria ao invés de esclarecer. Muito conhecimento, como para nós que ainda não temos uma espiritualidade tão elevada, só nos ofuscaria. É a mesma coisa você sair num dia ensolarado e olhar para o sol. Cega, é muita luz para a capacidade do nosso olho. E muitas verdades nós não temos condições de compreender. Então, cada ideia nova do progresso tem que vir na época conveniente. O Espiritismo mesmo, depois dos livros básicos, das obras básicas, vem trazendo os novos conhecimentos. E na época que foi escrito, o povo ainda não tinha condições. E a medicina, a ciência, as outras áreas, a arquitetura, quanta coisa nova estão surgindo. Agora, porque não tinham conhecimento, não tinham capacidade de receber essas instruções. Então, tudo tem
à sua época, de acordo com o progresso de cada um. Então seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal e mal domina a tabuada. E assim foi Jesus, que colocou grande parte dos seus ensinos em parábolas, numa linguagem que o povo compreendia, para ficar mais fácil. E assim mesmo ficou muita coisa sem compreender, porque o povo não tinha uma evolução espiritual para compreender. É a mesma coisa você chegar num colégio, no teu primeiro dia, te colocarem na 5ª série. Não vai adiantar, no outro dia eu não quero mais, não entendi nada do que a professora falou. A gente tem que começar da 1ª série, 2ª, 3ª e assim por diante. Tudo ao seu tempo, à medida que tu vai crescendo, tu vai evoluindo, tu vai tendo capacidade de adquirir esses novos conhecimentos. À medida que tu vai estudando no Espiritismo, tu vai progredindo e tu vai compreendendo muitas verdades que antes eram um enigma para ti. Mas tu não vai descobrir isso no primeiro dia, na primeira palestra que tu senta e ouve. Não, é dias e dias de estudo vão clareando a tua mente, a tua inteligência, e aí tu vai compreendendo coisas que te passaram, que não eram bem assim, por que estão acontecendo coisas que tu não entende. Então, à medida que tu vai se instruindo, e a tua mente vai se moralizando e vai evoluindo. Então, o Espiritismo projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as suas instruções. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja doutrina, mistérios ou privilégios que a gente não possa descobrir. E nem porque, como a parábola nos diz, colocaram a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa deve vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e se propagar, antes que outra ideia surja, e aos acontecimentos preparar a aceitação dessa nova ideia. Então, esses mistérios, a gente ainda tem muito que evoluir. Nós somos apenas lá no pré, digamos assim, né? Quantas reencarnações nós vamos precisar vir para compreender os erros, compreender os acertos, compreender por que acontecem as coisas, as leis naturais que Deus criou. Tudo tem o seu tempo. Alguns de nós estão mais evoluídos. Tivemos vários exemplos, Divaldo, Chico. Eles eram espíritos bem evoluídos, que vieram nos auxiliar a compreender muitas coisas que só nós estudando, através das obras básicas, não iríamos compreender. Aí esses irmãos mais evoluídos vieram e fizeram muitos ajustes, ajudaram a nós a entender as palavras que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fala e a gente não compreende. E assim vão vir outros nos auxiliarem, porque a gente sempre está em evolução. Ainda tem muita coisa que a gente lê e não entende. Nos estudos mesmo a gente comenta. Se tu pegar uma partezinha do Evangelho que tu leu há 3 anos e lê ela agora, vai ter outra compreensão, porque tu já evoluiu no estudo, já tem uma nova compreensão.
No livro Fonte Viva, Emmanuel fala sobre a candeia. O benfeitor Emmanuel se expressa a respeito do símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome eletricidade ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve guardar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Ninguém deve guardar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Ou seja, como Jesus falou, né? Os seguidores de ontem, de hoje e de amanhã devem estudar e transmitir o conhecimento. Não guardar para si. Não ficar ali dentro de ti, aquela luz embaixo de uma candeia. Claro que ninguém aqui, eu não sou melhor do que ninguém é mestre, mas o pouco que você puder transmitir para os outros, a luz vai estar se espalhando, a luz vai aumentando e a luminosidade vai crescendo. E os nossos vícios e as nossas trevas vão se afastando, porque o conhecimento, o Evangelho, vai se espalhando. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará a brilhar. Jesus destaca, porém, a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Ou seja, é preciso saber que a ciência, a sabedoria, a inteligência, conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Nós ainda estamos evoluindo. A gente já viu várias vezes, em várias exposições, a gente falando e os colegas falando que a Terra está em transformação. Nós vamos passar do mundo de provas e expiação para a regeneração, aonde espíritos mais evoluídos irão reinar. Daí a necessidade de prudência e vigilância, ou seja, saber diferenciar qual é a verdadeira luz que estão querendo nos transmitir. Se é a da ciência ou é a da sabedoria? Se é a da intelectualidade ou é a da luz espiritual? Porque existem em todo lugar entendidos, conhecedores, psicólogos, doutores, mas muitas vezes não passam de oportunistas, prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade para extrair vantagens para sua ambição? Então devemos verificar bem que luz é essa que estão querendo nos transmitir. Se é do conhecimento
verdadeiro do Evangelho ou é a de oportunistas. Não bastam o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso ter a luz divina nesse conhecimento que está sendo transmitido. O espírito do irmão Jacob, no livro Voltei, nos diz o seguinte: à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Ou seja, o oportunista, com certeza, não vive o Evangelho, não aplica o Evangelho. Em outra parte ele diz também: ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. O que Jesus sempre pregava, né? O bem de todos. Para finalizar, então, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz. Que assim seja.